Olá, seja bem-vindo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais uma videoaula de iniciação básica às ferramentas do Adobe Illustrator. E neste tutorial falarei sobre algumas ferramentas que se encontram aqui na lateral esquerda. A primeira é a Blob Brush, que é o pincel irregular. E as demais são as ferramentas que se encontram aqui nessa caixa seletiva. A Erase Tool, que é a borracha. A Scissor Tool, que é a tesoura. E a Knife Tool, que é a faca. Ok? Essa versão que eu estou utilizando aqui para passar esse tutorial para vocês é uma versão de avaliação em inglês, em decorrência de eu estar em outro computador. Então vamos lá. Vamos conhecer primeiro a ferramenta Blob Brush, que é o pincel irregular. Antes de iniciarmos essa orientação, queria que vocês atentassem aqui na barra de menu, na parte superior, a opção View, que em português é visualização. Quando eu clico sobre essa caixa de ferramentas, eu tenho como escolher entre a visão, que é essa que vocês estão vendo aí no momento, Preview, que é a normal, ou a visão Outline, que é a visão aramado. Então eu posso usar também Ctrl Y para mudar entre a visão aramado e a visão normal. A visão aramado me permite ver as formas como se estivéssemos vendo as mesmas através de um aparelho de raio-x. Então vamos lá. O que é que diferencia o Paintbrush, que foi uma ferramenta aí do tutorial inicial, em relação ao Blob Brush? Ambas servem para pintar. Vamos ver. Eu vou escolher aqui o Paintbrush, que eu posso utilizar também a tecla B para isso, e vou fazer um traçado aqui com a pintura. Antes de mais nada, eu vou mudar o ponto para um ponto mais grosso aqui do traçado. Eu vou botar 5 pontos. E vou usar o pincel, esse daqui, pincel 2. Ok. Ó, vou clicar aqui. Agora eu vou fazer o meu traçado aqui na área. Então, quando eu movimentar, eu pinto o traçado, baseado nas características que eu terei aqui em cima, e vou fazer um segundo traçado, dessa forma. Aparentemente não tem nada, né? Eu fiz 2 traçados aqui, foi uma pintura, um borrão que eu fiz aqui na minha tela. Vamos usar agora a ferramenta Blob Brush. Então clico sobre ela, repare que o pincel agora tem a ponta em um retângulo, definindo a diferença entre o pincel padrão, que é o Paintbrush, e o pincel Blob Brush. Então, se eu for fazer mais ou menos esse mesmo traçado, aqui eu estou utilizando um traçado mais fino, ok, pessoal? E fizer uma forma também quase parecida, desse jeito, a priori eu vou ver que eu utilizei as 2 ferramentas para fazer os mesmos traços de pintura, né? O que vai diferenciar essa de cima é porque essa aqui, então, deixa eu até modificar aqui, dar um traçado mais fino para essa, dar um traçado de 4, não, de 2. Pronto. Então, essa daqui, em relação a essa, está diferenciando por causa do tipo de traçado que eu escolhi aqui em cima. Tá? Mas é mais ou menos o mesmo uso. Mas vou mostrar a vocês que não. Quando eu mudo a minha janela de visualização do modo normal, que é esse que nós estamos vendo, para o modo aramado, que é o raio-x, eu uso o Ctrl Y. Repare que a visualização dos objetos estão sendo vistos agora através do raio-x. Eu posso perceber que os traços que eu preenchi com a ferramenta Blob Brush, ou pincel irregular, é bem diferente dos traços que eu preenchi com a Paintbrush, que é o pincel normal. A Blob Brush tem as suas linhas vazadas e entrelaçadas. Essa daqui tem ela entrelaçadas, mas não são vazadas. Mas existe, além dessa diferença visual, outra diferença que podemos perceber. Vou usar aqui a ferramenta de seleção, posso usar a tecla V para isso, tá ok? Vou selecionar essas 2, posso diminuir, mexendo esses pontos que tem aqui da caixa de seleção, posso encostar o cursor até ele se transformar numa setinha sinuosa, fazer a rotação. Mas no de baixo também eu posso fazer isso, vou selecioná-lo, selecionei, utilizei os cantos para aumentar, posso usar o cursor aqui em forma de sinuoso para rotacionar, fiz nos 2. Então, continua só sendo a visualização. Não. Vocês vão ver que não. Quando eu usar essa ferramenta aqui, seleção, e clicar na linha curva, somente ela se acende e eu posso puxá-la. Assim como eu posso segurar de baixo e puxá-la para cá. Uma é independente da outra. Ok? Mesmo que eu coloque uma junto com a outra, através do pincel normal, os 2 traçados são independentes. No Blob Brush, não. Se eu clicar tanto nessa linha como nessa linha de cá, não vou ter alteração nenhuma. Eu não vou conseguir puxar uma nem outra. Nem mesmo com a ferramenta de seleção direta. Se eu usar a ferramenta de seleção direta,
eu só vou conseguir clicar aqui nos pontos âncora ou nós, que são pontos de curva, e alterar aqui algumas deformidades aqui na própria linha, ok? Mas não tenho como separar uma da outra. Então isso é o que diferencia o pincel Paintbrush do pincel Blob Brush. Então, quando nós dermos pinceladas, utilizando alguns recursos de pincéis que aqui aparecem, vai existir uma diferença entre usar o traçado nesse aspecto e usar o traçado utilizando o Blob Brush, porque o Blob Brush ele vai misturar e fundir, né? Vai fazer a fusão dos seus traçados. Então é isso que nos interessa agora. Vamos agora entender as demais ferramentas. São as ferramentas que nos permitem apagar, cortar e dividir, né, e fatiar. Eu tenho a ferramenta Erase Tool, que é borracha, pode ser acionada com a tecla de AW, Shift mais E. Tenho a Scissor, que é a ferramenta de tesoura. E tenho a Knife Tool, que é a ferramenta faca. Antes de mais nada, vou clicar aqui nessa lateral direita e fazer desse menu desdobrável um menu suspenso. E aí eu tenho as três ferramentas aqui direto para eu trabalhar mais rápido. Vamos conhecer primeiro a borracha. Antes de conhecer a borracha, eu vou adicionar um elemento aqui, que é uma forma, formato de um retângulo. Posso usar a tecla M de atalho para fazer isso. E vou desenhar um retângulo aqui na minha área. Lembre-se que eu estou utilizando ainda a visão em aramado. Então eu vou dar o Ctrl Y para voltar à visão normal. Então aqui na visão normal eu tenho um preenchimento do meu objeto, né? Tem um contorno. Preenchimento e o contorno, eu posso modificar aqui em cima, posso mudar a cor de preenchimento, vou botar uma cor azul clara. E vou botar a cor de contorno, uma cor preta, para eu poder visibilizar melhor o uso da ferramenta. Bem, como eu estou utilizando um stroke muito fino aqui, que é o traçado muito pequeno, eu vou aumentar o traçado do contorno, botar um traçado número 7. Pronto, aí eu vejo o meu traçado mais grosso. O que eu vou fazer agora é aproximar o meu objeto para ver de perto alguns detalhes dessa forma aqui que eu fiz. Então eu utilizo a ferramenta Zoom ou clico a tecla Z, que me dá a mesma funcionalidade. Aparece uma lupa, seguro com o botão esquerdo, arrasto sobre o objeto e ela aproxima e traz para o centro o objeto selecionado. Beleza? Bem, aqui eu estou vendo os contornos, as linhas, né, que são os segmentos, que se eu der o Ctrl Y, eu vou ver essas linhas, está vendo? Se eu der o Ctrl, que é o esqueleto, a estrutura, né? Se eu der o Ctrl Y novamente, eu volto à visão com os preenchimentos e a cor de contorno. Bem, a ferramenta borracha ela é interessante porque ela me faz apagar, né? É evidente que quando eu uso borracha é para apagar. Mas a borracha aqui no AW Illustrator ela tem um funcionamento engraçado. Quando eu aciono ela, que eu clico aqui em cima, meu cursor aqui, se eu der 2 cliques sobre a ferramenta, eu abro a caixa de opções e defino o tamanho da borracha. Posso aumentar o diâmetro, posso aumentar o padrão, né, que eu vou dar ao apagamento ou não. Então, através desses 2 cliques que eu dou na caixinha, eu tenho como alterar. Mas vou manter nesse tamanho que está aqui. Então, esse círculozinho que vocês estão vendo, eu posso aumentar com as teclas de colchete para aumentar a borracha, ou posso diminuir com a tecla de colchete, né, as 2 teclas de colchete. Se eu clicar com o botão esquerdo e passar aqui nesse traço, eu não apaguei ele, Eu apenas empurrei o traço, apaguei a parte de preenchimento, mas o contorno se manteve bem onde o ponto que eu parei. Ctrl Z novamente. Se eu quiser vir até a metade, eu não apago. Eu apago o preenchimento, mas eu trago o contorno até esse ponto que aqui está. Então, como é que eu funciono com a ferramenta? Se eu mantiver a tecla Shift, eu restringo a direção da borracha, tá certo? Então, quando eu clico com o Shift aqui, e clico no botão esquerdo, eu vou apagando, e eu não consigo alterar. Eu vou restringindo nesse eixo. Pronto. Olha que a borracha que eu fiz aqui me transformou em 2 objetos retangulares. Mas ela não apagou os contornos. Diferente daquela ferramenta que nós vimos na ferramenta lápis, que é o Pencil, tá? Que é a ferramenta que apaga o caminho, que é o Erase Tool. Se eu pegar essa ferramenta aqui, e clicar sobre esse caminho, o que é que acontece? Eu apaguei o caminho. Eu apaguei o contorno. Se eu clicar aqui, com ela eu apago o contorno. Tá vendo? Então, diferente da borracha, com essa ferramenta aqui eu faço essa opção que eu quero. Então, a borracha ela apaga, né, mas não
apaga o contorno. O que é que faz a tesoura? Vamos ver? Posso usar a tecla de atalho C também. Então, clico aqui na opção tesoura. A tesoura, repare que eu tenho um cursorzinho aqui. Meu cursor passou a ser uma cruz. Eu vou clicar em algum ponto aqui, ó, da linha de cima, que é o caminho, tá? Seguro e vou procurar um outro ponto aqui embaixo. O meu cursor está aqui embaixo. Eu vou clicar aqui nesse outro caminho. Pronto. Mas quando eu for utilizar a ferramenta de direção, que eu puxei essa parte de cá, ó, o que é que aconteceu? O corte foi feito. Tá vendo aqui? A ferramenta tesoura me permite fazer esse corte. E aqui eu tive, se eu tirar os preenchimentos do objeto, desse aqui, se eu quiser tirar desse, clico sobre ele, venho aqui e tiro o preenchimento. Então, ó, dividi aquele meu retângulo, né, em duas linhas distintas, utilizando aquela ferramenta. Vou dar o Ctrl Z para retornar. Vamos ver agora a ferramenta faca. Então, na ferramenta faca, eu vou ter uma funcionalidade parecida. Vou escolher a Knife Tool. Aqui eu não tenho tecla de atalho para ela. Com a Knife Tool eu posso clicar aqui fora, ó, fazer um corte nesse sentido aqui assim. Posso criar um corte livre. Posso voltar aqui e ó. Oh, mas eu fiz contorno, não fiz corte. Será? Vamos afastar um pouquinho aqui com a lupa. Vou clicar a lupa. Repare que a lupinha apareceu com o símbolo de mais. Eu vou clicar a tecla Alt para aparecer o símbolo de menos. Vou clicar para ir diminuindo a minha visualização. Vamos ver agora se fez o corte ou não. Então, vou aqui na ferramenta de direção, clico fora. Vou escolher um segmento desse aqui. Só vou puxar com ela, ó, aqueles cortes que eu fiz da forma. Então, essa ferramenta aí é interessantíssima para você fazer alguns efeitos que você queira aí, quando você tiver uma imagem ou uma figura. E dar deformidades aí às suas ações. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Essas são as principais ferramentas que nós vimos. Primeiro o Blob Brush, que é o pincel irregular, que tem uma diferença em relação ao pincel normal. E as ferramentas que me permitem apagar, cortar e fatiar os objetos aqui na nossa área. Até o próximo tutorial.